regras que o sistema audiovisual considera como sendo as profissionalmente corretas, né? Então, o que você tem são manchas disformes, deselegantes, né? Gritantes, inquietantes. Isso é que é um bom videoclipe, né? O videoclipe, ele vai numa direção contrária daquilo que a indústria considera como correto. Você tem que produzir inquietação, não produzir segurança. Bom, aí tem um monte de exemplos, né, que a gente não vamos ter tempo aqui de falar sobre isso, né? O Peter Christopherson, por exemplo, que fez os clipes para a banda americana Rage Against the Machine, são incríveis. Parece que esses filmes passaram por um banho de ácido sulfúrico. Eles estão todos desgastados, estão triturados, né? O grau de corrosão das imagens é impressionante. E além de ele utilizar também o truque da queima do negativo, da queima do filme, como antigamente nos filmes de 35mm, né? Quando o filme perdia a perfuração, o filme queimava, né? E parava o filme, né? Porque produzia aquele efeito, que é um efeito belíssimo, né? Aliás, um efeito belíssimo, né? O efeito da queima da película, que ele utiliza esse efeito como transição de um plano para outro, né? Quer dizer, para passar de um plano para outro, o filme queima, né? E se você considerar que Rage Against the Machine tem uma música de uma força extraordinária, né? Eles são violentamente políticos, então passar de um plano para outro, queimando o filme, é muito forte, né? Essas coisas assim, que você só vê no videoclipe, né? Essas coisas de uma radicalidade, ainda mais no caso do Rage, né? Que utiliza as imagens do Eisenstein naquele filme malogrado que ele não terminou e que o Christopherson termina, que é Viva México, né? Que ele não terminou, e que quase todos os clipes do Rage Against the Machine são clipes estritamente políticos, e terminam sempre, além de ser clipe, terminam sempre. Vocês podem ver que no final do clipe vem endereços da internet, onde se você quer se engajar nesse movimento, por exemplo, no caso da Revolução de Chiapas, no México, né? Se você quer se engajar nesse movimento, os sites são esses, os endereços são esses. Quer dizer, são clipes de uma força, né, extraordinária. E tem uns textos violentos, mas de uma violência tão grande que não poderiam jamais passar na televisão. Então eles passam em alta velocidade. Mas no começo do clipe ele diz assim: grave no seu videocassete. Na época ainda era videocassete. Grave no seu videocassete. Por que grave no seu videocassete? Porque depois você vai frame a frame. Você vê o clipe frame a frame e vai lendo os textos, né? E você pode ler os textos que na televisão não poderiam passar, mas você pode ver em casa no frame a frame. Quer dizer, tem umas posturas assim, de uma força, né? Que são impressionantes, é difícil de encontrar isso em outros meios. Então nós temos vídeos feitos com filmes riscados, envelhecidos, fitas cheias de dropouts, né? Dropouts é falha no revestimento das fitas magnéticas utilizadas antes, né? Há videoclipes inteiramente fora de foco, do começo ao fim, completamente fora de foco, é de propósito mesmo, né? Você não filma com foco, você tira o foco. Por que as coisas têm que estar em foco, né? Então, o clipe tem essa liberdade, né? Essa liberdade que nenhum outro meio audiovisual pode ter. Não pode, você não pode fazer um filme fora de foco. Mas o clipe fora de foco é possível de fazer inteiramente, e de
grandes bandas, inclusive, né? Como, por exemplo, o Garbage, que tem vários clipes que vão nessa direção. Aqui no Brasil, a Sandra Kogut, ela utilizava um efeito de perda é uma coisa antiga, né? Na época que a televisão era analógica, de perda do sincronismo horizontal. Então a imagem não parava. Não sei se as pessoas mais velhas conhecem isso. A imagem não para, ela fica subindo, né? Ela fica subindo. Quer dizer, a imagem não fica dentro da tela, ela fica saindo fora da tela, ela fica subindo. Então, tinha até um botão antigamente na televisão que você ficava tentando segurar o sincronismo, né? Pôr o sincronismo para a imagem encaixar dentro da tela. E ela fazia clipes em que a imagem não encaixava dentro da tela, ela ficava subindo o tempo todo, né? Bom, sem falar de outros loucos, como James Herbert, que fez vários clipes para o R.E.M., que esses são desagradáveis, inclusive, eles são desagradáveis. Eles são quebrados, as imagens são completamente instáveis, são superexpostas, outras vezes são subexpostas, mas propositadamente, né? Existe vazamento de luz nas bordas, não sei se você sabe o que é isso. Quando você grava em 35 milímetros, um filme, né? Em 35 milímetros, e antes de revelar, abre a lata, expõe a lata à luz, então aquele pedaço que é exposto à luz queima, né? Então fica queimado, então metade da imagem fica queimada, né? E a outra só fica a outra metade. Então, até coisas desse tipo, quer dizer, é um radicalismo, né, que você vê em certos clipes que são incríveis. Esses clipes parecem que eles são feitos para parecer home videos, ou home movies, né, se poderia dizer. Parece que eles foram feitos por iniciantes, com câmeras quebradas e com filmes vencidos. Mas não é isso não, isso tudo é proposital, isso tudo é calculado. E nada disso foi feito com câmeras quebradas e nem com filmes vencidos. Isso vem de um trabalho muito intenso como se diz? De intervenção sobre a imagem. Isso tudo esses efeitos são produzidos por programas de computador. Esses riscos não estão, esses fora de foco, essas queimas de imagem são produzidos através de programas que eles inventam para poder produzir esses efeitos. Então não é que o filme queimou, não é que ele riscou, não é nada disso não. Isso são efeitos mesmo, que são calculados, produzidos, e que estão na origem mesmo, desde o início. Foi proposto fazer desse jeito, né? Quer dizer, a ideia é que o resultado seja desse jeito. E que programas nós podemos ter, que recursos tecnológicos podemos ter para obter esses resultados, que são difíceis. É mais difícil fazer uma coisa arriscada que uma coisa com alta definição. Porque toda a tecnologia é feita para fazer direitinho. A tecnologia toda, a Sony, a Nikon, todos trabalham no sentido assim, como produzir uma imagem estável, perfeita, de alta definição. E o clipe vai na direção contrária. Como que eu quebro essa definição? Como que eu desestabilizo essa imagem? Né? Como é que eu faço de outro jeito? Né? Como é que eu quebro essa lógica da indústria da eletrônica? É evidente que também essas atitudes assim, de que eu estou falando, as atitudes mais transgressivas, né, ou inovadoras, elas só cabem dentro de clipes que estão associados também a bandas ou a cantores que também adotam posturas independentes, né, ou pelo menos posturas desconfiadas com relação aos ditames da indústria fonográfica ou televisual. Então você só vê clipes desse tipo
em bandas ou em cantores como o Lou Reed, o Velvet Underground, né? O R.E.M., Garbage, Radiohead, Joy Division, New Order, né? São eles, né, que autorizam esses diretores, né, a transgredir, porque eles também transgredem no plano musical. Então tem que haver aí uma combinação entre eles, né? Ou então aquelas bandas que abertamente incorporam distorções, ruídos dissonantes, né? Aquelas bandas que trabalham com sonoridades pouco suportáveis aos ouvidos tradicionais, né? Como Sonic Youth, Rage Against the Machine, aqui no Brasil um pouco também o Arnaldo Antunes. Então tem que haver uma simbiose, né, entre a banda, o cantor e o realizador de vídeo, né? As duas coisas têm que estar em sincronia, né? Porque não dá para fazer um trabalho assim transgressivo, né, com uma banda conservadora, né? Não cabe, as duas coisas não vão acontecer nunca. Outra coisa que também caracteriza o videoclipe, que talvez as pessoas tenham dificuldade de entender o videoclipe, é que ele tem uma natureza mais gráfica. Ele é mais gráfico, ele tende a não ser figurativo, porque toda arte audiovisual, ela é figurativa, né? A gente é escravo da figuração. A figuração é aquilo que os renascentistas inventaram, a imitação do visível através da câmera. Foram os renascentistas que inventaram a câmera obscura, o realismo da imagem, e depois isso foi se perpetuando. Depois vem a fotografia, depois vem a câmera cinematográfica. Então nós somos muito escravos da figuração. Vocês podem ver que todos os filmes são figurativos, as novelas são figurativas, tudo é figurativo. Agora, o clipe, ele tende a ser não figurativo, ele tende a ser mais gráfico. É um outro conceito de televisão. É uma televisão que, primeiro, parte da ideia de que televisão é bidimensional, não é tridimensional. Trabalha com a tela plana mesmo, né? O gráfico é trabalhar com a tela plana mesmo. Trabalhar com o quadro, não tem nada fora do quadro, né? O que tem está dentro do quadro. Isso que é uma televisão gráfica, não é uma televisão figurativa. A televisão figurativa trabalha com o extra-quadro, né? Com o espaço off, mas a televisão gráfica não. Ela é aquilo que está lá. E a tela, é como se você estivesse desenhando em cima da tela. Né? E muitos trabalhos de videoclipe são gráficos mesmo, são assumidamente gráficos, no sentido assim de que não tem nada para ver em termos figurativos, não precisa ver nada em termos figurativos, porque a música, a própria imagem vai virando música, ela vai sendo trabalhada em termos de ritmo, em termos de padrões, em termos de... ela começa a ser trabalhada como se fosse mesmo ela própria também música, né? E tem trabalhos que sim, não tem nada para ver em termos figurativos, não adianta, não existe nada para ver em termos figurativos, porque você tem um pulsar de imagens, uma certa velocidade, né? Que vai seguindo o ritmo da música, que vai, até porque isso já foi observado por alguns autores, né? O videoclipe, a partir de um certo momento, ele não é feito mais para ser assistido no sentido tradicional do termo. Você não fica sentado no sofá vendo um videoclipe. Em geral, o videoclipe está em todo lugar, ele está na cena noturna, né? Ele está nas raves, ele está nas vitrines de lojas, ele está no espaço público. Ele pode estar em qualquer lugar. O videoclipe não é um audiovisual para você assistir como assiste a um filme de longa-metragem, sentadinho, né, no sofá, ou sentadinho na sala de cinema. Você, às vezes, está num lugar onde está dançando, né? É diferente.
Então ele tem que estar dentro desse clima, ele não pode ser algo que você tem que acompanhar uma história, um enredo do começo até o fim, né? Ele tem que estar dentro de um outro clima diferente, e você tem que sentir que ele está lá, e você tem que sentir a pulsação dele, mas não necessariamente ficar sentado e vendo, olhando para a imagem, né? Então é um outro conceito já, né? Diferente de audiovisual. Isso é difícil às vezes a gente entender. Bom, continuando, eu tenho que fazer um monte de cortes, porque a gente não... Um outro conceito que tem... isso é importante. Um outro conceito importante do videoclipe é descontinuidade. Enquanto os meios audiovisuais mais tradicionais buscam a continuidade, né? O videoclipe é descontínuo por natureza. Então, assim, de um plano para o outro, tudo muda. Tudo muda. O grupo, o cantor que aparece, ele não está mais com a mesma roupa, ele não está mais no mesmo lugar, não tem mais o mesmo corte de cabelo. Então, assim, a cada plano tudo vai mudando. É uma descontinuidade gritante, né, entre um plano e outro. E às vezes, assim, essa descontinuidade, quando é assumida mesmo, como no caso da banda Sonic Youth, mistura tudo. Quer dizer, tem imagens que são digitais, tem imagens que são fotoquímicas, tem imagens que são de Super 8, tem imagens que são de 35 milímetros de alta qualidade, preta e branca, colorida, desenho em cima. Então, assim, não tem unidade, não tem a menor noção de unidade, né? É uma descontinuidade assumida mesmo, como sendo a estética própria desse meio. E por que isso? Porque, em primeiro lugar, o videoclipe não é, na maioria dos casos, narrativos. É raro ver um videoclipe narrativo, né, que conta uma história, um começo, meio e fim. É difícil um videoclipe ser narrativo, assim como um filme, assim como uma novela, né, uma minissérie. O clipe não é narrativo, ele não conta uma história. E se ele não conta uma história, ele não tem necessidade nenhuma de continuidade também, né? Mesmo quando ele é narrativo, ele é metanarrativo. Na verdade, ele nunca conta uma história. Isso que é interessante do clipe. É um simulacro de narrativa. Se você pegar qualquer clipe narrativo, Sabotagem, por exemplo, como é que chama? Beast Boys. Não? Beast Boys? Dos Beach Boys, do Spike Jonze também, né? Sempre do Spike Jonze, né? É interessante porque é quase como se fosse uma minissérie de televisão. Ele imita uma minissérie de televisão. São policiais, né, que estão perseguindo traficantes de drogas. Tem uma perseguição, tem luta, tem tiroteio, prisão. Tudo parece assim, parece um trailer, né? Um trailer de um filme ou de uma minissérie, o que nunca vai acontecer. Quer dizer, tem ali todos os elementos de uma narrativa. Os personagens, né, os cenários, os acontecimentos, mas não tem história nenhuma sendo contada. Nenhuma história sendo contada. Você tem, assim, sugestões de uma possível narrativa que você nunca vai ver. Então, é muito interessante isso, porque o videoclipe parece muito... Ele tem uma estrutura muito parecida com o trailer de cinema. É muito parecido, né? Embora sejam coisas completamente diferentes. Diferente porque o trailer é uma narrativa sincopada, fragmentada, de um filme que vai acontecer. É só para você ter o gostinho, né? E ficar interessado
num filme que depois vai ser exibido no cinema. Agora, o videoclipe é um trailer de um filme que nunca vai acontecer, né? Você nunca vai ter essa história que, por exemplo, no caso do Sabotagem, né, dos Beach Boys, você nunca vai ver esse filme, né? Você tem que inferir, imaginar que história é essa da polícia correndo atrás de traficantes de droga daqui. O que está acontecendo, por quê, quem é quem, né? Quem é bandido, quem que é... e assim por diante. Bom, uma última questão que eu acho que é importante é o seguinte: existem vários níveis de videoclipe. O primeiro nível é o que não interessa, é aquele promocional de um disco, simplesmente, né? Uma empresa é contratada para fazer um promocional de um disco e faz de uma forma burocrática, né? Cumpre ali a sua função. O segundo nível já é essa coisa de que nós tratamos até agora, que são realizadores inquietos, diretores de videoclipe inquietos, e que se juntam a bandas ou cantores também inquietos e resolvem fazer coisas inovadoras, criativas, né? Isso já passa, a partir daí, isso passa a ser algo que nos interessa. É esse o tipo de videoclipe que nos interessa. Mas tem um terceiro nível ainda, que eu acho que é o mais interessante de todos, que são aqueles videoclipes que começam a acontecer já nos anos 80, mas principalmente nos 90 e agora no nosso século, que são peças autônomas. Não sei se vocês podem entender. São peças autônomas. Não é mais imagens que são colocadas numa música que pré-existe ao videoclipe, né? A partir de um certo momento, o clipe começa a ser um gênero em si. Ele não é uma ilustração de uma música que pré-existe. Não existe uma música que você vai encontrar num disco, né? O clipe já é pensado como imagem e som desde o início, né? Isso é a coisa que mais me interessa, né? Eu acho que aí é onde está o ponto de mutação, né? Ele já nasce clipe, não tem uma música anterior, né? que vai ser ilustrada por um diretor. Isso é uma coisa interessante, porque a música pop, ela tem um lado visual, né? Sempre teve um lado visual, diferentemente de outros meios, né? De outras músicas, aliás, né? Que são mais, como a gente poderia dizer, como a bossa nova, a música clássica, né? Que são músicas onde o que importa mesmo é a performance do músico ali no palco. A música pop sempre teve um lado visual, sempre teve projeção de imagens, sempre teve projeção de luzes, sempre teve uma coisa de roupa, indumentária, pintura de cara, maquiagem, né, cabelos e não sei o quê. Sempre teve esse lado visual, né? Nunca foi só música. O lado visual faz parte intrínseca da música pop. Então era natural, né, que isso contaminasse também o videoclipe. Então, dentro do campo da música, começam a surgir realizadores, artistas, que vêm do campo do visual. Então, assim, muita gente que vem do campo do visual, do audiovisual, começa também a fazer música. Ou começa a aparecer uma legião de realizadores, uma legião de artistas que são simultaneamente
artistas visuais e músicos. Então não tem diferenciação, né? Então eles já começam a fazer um tipo de coisa que é visual e é musical ao mesmo tempo. Então é natural que aí começa a surgir então um terceiro estágio do videoclipe, que é o videoclipe que já nasce audiovisual e feito por gente que já é audiovisual, né? Gente que vem da música e vem também do campo do audiovisual, né? A gente pode falar, por exemplo, do John Cale, que eu acho que é o primeiro exemplo. John Cale fazia parte do grupo Velvet Underground, e ele era realizador de cinema, fez um monte de filmes experimentais em 8 e 16 milímetros, antes de se engajar para o Velvet Underground, ao lado de Lou Reed, e fez clipes muito precoces nos anos 60, né? E Yoko Ono, que era a parceira de John Lennon, ela era uma realizadora de cinema, antes fazia cinema em 16 milímetros, 36 milímetros, e depois o John Lennon começou a fazer cinema junto com ela também. Então tem essas coisas. O Jim Morrison e o Ray Manzarek, que são o vocalista e o tecladista do The Doors, nasceu numa escola de cinema, né, na escola de cinema da Universidade de Los Angeles. Os dois estavam estudando cinema e ali decidiram formar uma banda que ficou uma das mais célebres, né? Então, antes de se dedicar à música, eles já faziam cinema em 16 milímetros, em 35 milímetros, e é natural que quando eles formam uma banda, eles próprios vão fazer seus clipes. Eles não têm que contratar ninguém para fazer clipes, são eles que fazem, né? Porque eles são gente da área do audiovisual, eles entendem do audiovisual. Então, um dos clipes mais antigos também, um dos videoclipes mais antigos que nós conhecemos, Unknown Soldier, que é de 68, foi feito pelo Jim Morrison e foi proibido nos Estados Unidos, de tão violento que ele era. Não sei se alguém conhece esse clipe. É um dos videoclipes mais violentos que já foram feitos. Violento no sentido assim de denúncia, né, de denúncia política. E o pessoal do Sonic Youth, por exemplo, eles próprios realizaram seus videoclipes. Eles são todos cineastas. Eles são cineastas, eles mesmos realizam os videoclipes, né? E assim outros, né? O David Byrne, o Príncipe, Brian Eno, David Bowie, Peter Gabriel, Frank Zappa, então nem falar, né? Frank Zappa fez um monte de longa-metragens, né? E ele próprio também fazia os clipes da banda, né? Thomas Dolby, Gerald Casale, que é do grupo Divo, Tony Levin, que é do grupo King Crimson, o brasileiro aqui nosso, Arnaldo Antunes, né? Eles fizeram os seus próprios clipes, porque eles eram cineastas e músicos ao mesmo tempo, né? Então, quer dizer, a música já nasce com a imagem, né? A imagem já nasce com a música. Isso que eu acho que assim, é o futuro do videoclipe. É quando você chegar num tempo em que você não tem mais uma música que vai ser ilustrada por imagens. Você vai ter um produto que se chama videoclipe, que já nasce videoclipe, né? Ele já nasce, já é pensado com a imagem e o som juntos. Eu acho que isso é uma tendência daqui para frente, porque o nosso mundo é cada vez mais audiovisual, a música também é cada vez mais audiovisual, né? Então tem a impressão de que muitos produtos cada vez mais vão ter essa característica daqui para frente. Bom, a Renata me disse que a gente tem que ir até mais ou menos às 10, é isso? Não, 10 eu fico para depois poder ter um tempo ainda para... Então, eu vou dar um corte aqui e vamos ver alguma coisa agora, né? Para não ficar só na fala.
Eu queria começar por uma análise de um clipe que eu acho assim, muito interessante mesmo, e que mostra como que um trabalho de 3 minutos, 4 minutos, pode ter tanta intensidade, né, tanta invenção, e ao mesmo tempo tanto conteúdo, né, que às vezes a gente não presta muita atenção, porque você fala videoclipe, todo mundo fala assim, meu,